Bom, falando do áudio de alta definição, né, dando continuidade ao vídeo cortado, se eu quiser aumentar a definição do áudio, ou seja, a fidelidade com o sinal original, eu poderia, nesta etapa aqui, aumentar a frequência de amostragem. No caso padrão, para a telefonia lá, ele definiu esta frequência. Dando continuidade, a partir do momento que eu tenho um sinal amostrado, o sinal está lá em cima, né? Eu preciso quantizar. E aí, bom, eu poderia dizer basicamente assim que eu vou ter, por exemplo, um bit 0 e um bit 1 para definir semiciclo positivo e semiciclo negativo. Aí no caso o sinal original lá do microfone teria que variar entre mais 5 volts e menos 5 volts. Mas enfim, do ponto de vista da codificação, falar o código binário, né? Ele vai ter, aqui um bit, vou chamar de bit B0. Pura e simplesmente, ele define semiciclo positivo ou semiciclo negativo. Seria esse bit B0 aqui. No caso do PCM, uma forma da gente explicar é que dentro de cada semiciclo são definidos 8 níveis. 8 níveis. Então eu posso ter aqui bit 0, 0 ou 1, semiciclo positivo ou negativo. Depois eu vou ter B0, B1, B2, B3, né? 3 bits para definir esses 8 níveis de quantização aqui. Então, se eu pegar essa faixa aqui, né? Aqui tem 8 níveis. E as amostras são quantizadas frente a esses níveis. Eu teria aqui o semiciclo negativo, etc. Eu não vou representar aqui, né? Mas enfim, um dos problemas dessa quantização com 3 bits, a gente comentou do problema do aliasing, né? Eu não sei se eu comentei no vídeo passado, mas enfim, depois eu reviso isso. Uma das formas de diminuir o erro na quantização, né? Por exemplo, essas duas amostras aqui, ó, se eu for representar somente com 8 níveis, ambas as amostras, essa primeira aqui está mais alta, essa terceira, né, na sequência aqui, estaria bem mais baixa em relação à outra. Porém, se somente forem representados com 8 níveis, ambas as amostras ou estariam na amostra inferior, no nível inferior, ou no nível superior em termos de representação binária aqui, né? 8 níveis, eu teria lá, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tará, 1, 1, 1. Palavras de 3 bits representando cada um desses 8 níveis. Uma forma de diminuir esse erro na quantização, né? Seria aumentar, no caso, a palavra binária, né, já comentada para a codificação do PCM, ela apresenta 8 bits. E daí, para cada um desses níveis, se eu pegar um cara desse aqui, fazer um zoom, fazer assim, né? Se eu fizer um zoom em um nível particular daqueles ali, né? Como eu tenho 4 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Até o último nível lá, 1, 1 com 4 bits. Mas enfim, dentro daquele anterior nível, né? Eu fui dividindo pela metade aqui, são 8. Não está exatamente igual, né? Mas agora nós temos aí 16 subníveis dentro daquele nível anterior, né? Para cada um dos níveis existem 16 subníveis. Então aquelas duas amostras, agora, por exemplo, eu teria aqui a primeira daquele exemplo lá, a outra amostra vai estar aqui
extrapolando, né? Ela não está aqui. A segunda amostra, no caso aqui, né? A primeira amostra, a segunda amostra, essa amostra é essa amostra é esta, né? Ambas, a amostra do meio, ela está aqui, né? Ela está extrapolando esse nível, mas agora esta e esta amostra que pertencem a um mesmo nível de quantização, aqui, né? Agora elas podem ser diferenciadas com os 16 subníveis. E daí eu tenho a palavra binária para cada amostra, né? Acho que eu posso até tirar isso daqui. Opa! No padrão de codificação da voz, né, na conversão analógico-digital, nós temos uma frequência de amostragem de 8 kHz, que são samples, né? Per segundo, ou amostras por segundo, né? E a codificação apresenta a palavra de 8 bits. Então, a taxa de conversão analógico-digital para o sistema PDH, né? Cada canal de voz digitalizado apresenta uma taxa de 64 kilobits por segundo. O valor de 56 vai dos antigos modems, né? Discados, no qual a gente conseguiu uma taxa de no máximo 56 kilobits por segundo. Apesar de que alguns modems, na especificação, eles vinham com taxa máxima de 128 kbps, porém, o sistema de telefonia deveria ser capaz, né, de alocar 2 canais de 64 para comportar, né, um modem que está modulando a 128 kilobits. Mas, enfim, a informação que eu quero até o momento é que a taxa de um canal de voz digital consome, né, 64 kilobits por segundo.